Seguindo aqui sobre licença sanitária, eu fiz esse material aqui, para poder auxiliar nessa explicação. E eu acredito que vai ser bastante positivo, espero que vocês aproveitem. Aproveitando para pedir para vocês seguirem o meu perfil no YouTube, no Instagram e também no TikTok, que eu sempre trago materiais importantes e interessantes para quem é consultor, iniciante, RT, iniciante, e precisa conhecer as maneiras de se adequar em relação às documentações que as fiscalizações exigem. E aqui, hoje, nós vamos falar sobre a licença sanitária. Como que a gente consegue esse documento, né, para que você possa auxiliar o seu cliente? Então, para a licença sanitária, você precisa apresentar alguns documentos. Você não consegue simplesmente chegar lá na prefeitura e falar assim: eu quero uma licença sanitária. Para isso, você precisa apresentar alguns documentos. E aqui é um documento que é o cartão de CNPJ. Este daqui é a consulta de adequabilidade locacional para funcionamento. E aí você vê no portal da Selma, da sua cidade. Esse aqui, para quem é de Fortaleza, quem tiver interesse, eu posso enviar o link que já está aqui, envio esse documento, e aí a pessoa vai clicar aqui em cima e vai conseguir ser direcionada diretamente para o portal da Selma, para saber quais os documentos que você precisa, né? Porque é necessário fazer um cadastro, fazer um login, para que você solicite essa consulta, o resultado dessa consulta, de forma digital. O contrato social, o plano de gerenciamento de resíduos, dependendo do porte da empresa. Se for uma cafeteria, não há necessidade de um PGRS, mas se for um supermercado, um restaurante com grande volume, aí há necessidade do plano de gerenciamento de resíduos. Para isso, você tem que contratar um profissional, que pode ser você mesmo, a produzir esse plano de gerenciamento de resíduos, como pode também a empresa decidir contratar um outro prestador de serviço para produzir esse documento. Tem que preencher também o termo de responsabilidade legal e o certificado de controle de pragas. Para o certificado de controle de pragas, a empresa precisa contratar uma empresa específica, que vai ficar realizando este controle de pragas e, periodicamente, conforme o contrato, ele vai liberar esse certificado, desde a primeira aplicação, para que você possa se adequar em relação às documentações. Outros documentos importantes, alvará de funcionamento. Só que, para você conseguir o alvará de funcionamento, eu coloquei aqui uma ordenzinha para vocês poderem seguir, né? Então, para o alvará de funcionamento, você precisa do cartão de CNPJ, o contrato social, comprovante de endereço, planta baixa, projeto arquitetônico, e talvez você vai precisar do AVCB, que é um laudo de vistoria do Corpo de Bombeiro. Para isso, também vai depender do porte da empresa que você está, né, solicitando essa licença sanitária. Não são todas as empresas que necessitam possuir o ASO. Então, para deixar bem claro, todos estes daqui, mas nesta linha aqui, são documentos que você precisa adquirir. No entanto, eu estou explicando abaixo, no caso de alguns documentos, como você vai adquirir esse documento, né? O ASO, né, que é o exame dos colaboradores. Então, para o ASO, é necessário que o colaborador esteja com a carteira de trabalho com registro como manipulador de alimentos, para que o médico do trabalho faça os exames específicos do seu município. Por exemplo, aqui na minha região é só o coproparasitológico e coprocultura, e o exame físico. Mas tem lugares que pedem exame, se eu não me engano, é de fungo embaixo das unhas, uma coisa assim, pede também. Então, assim, é importante que o colaborador esteja registrado conforme a atividade que ele realiza, para que ele esteja de acordo com para que ele faça os exames corretos, né? No momento que ele for fazer a consulta com o médico do trabalho. É importante apresentar a análise de potabilidade, e para você apresentar o laudo de análise de potabilidade, você precisa
agendar a higienização do reservatório, solicitar que uma empresa faça a análise de potabilidade dessa água, microbiológica, pelo menos, mas às vezes pode ser que eles peçam microbiológica e físico-química, a nota fiscal dos filtros de bebedouro, caso você possua. Se você não possuir, você pode fazer uma declaração de que você não possui bebedouros, mas, no geral, todas as empresas possuem. No caso do poço artesiano, vamos supor que essa empresa utiliza a água do poço artesiano. Para isso, ele vai precisar ter a outorga de autorização de uso deste poço. Então, ele vai precisar ir na vigilância, na AGFIS, ver em que local ele vai adquirir essa informação, provavelmente na Secretaria do Meio Ambiente. Aí ele também vai precisar de uma análise de potabilidade dessa água, tanto a microbiológica como a físico-química, e a análise diária desse cloro, desse poço, um registro de análise desse poço, né, deste cloro. Vamos supor que a empresa vai decidir usar caminhão-pipa, né? Eu não lavei o meu reservatório, eu não tenho análise do meu estabelecimento, porque eu solicito carro-pipa. Então, vai precisar ter os documentos de análise de potabilidade desse carro-pipa, a licença sanitária e licença ambiental do estabelecimento que está fornecendo água para o seu estabelecimento, certo? O estabelecimento que você está prestando serviço. Então, no caso de reservatório de água normal, abastecimento conforme a concessionária da sua cidade, né? Aqui, por exemplo, é a CAGES. Então, nesse caso, você vai precisar destes documentos: higienização, registro de fazer a higienização do reservatório, análise de potabilidade e filtro de bebedouro. Agora, se usa poço artesiano, outorga de autorização do uso de poço, análise de potabilidade, esse poço ele precisa ficar sendo clorado, então tem que ter uma pessoa sempre fazendo essa verificação do cloro, e para isso você pode comprar aquele kit de piscina e fazer essa análise, é muito simples. E no caso de não ter poço artesiano, não ter reservatório, for carro-pipa, precisa da análise de potabilidade do carro-pipa, né, da água que está vindo servir a sua loja, a sua empresa, a empresa que você presta serviço, e a licença sanitária dessa empresa e a licença ambiental, certo? Dito isso, nós vamos passar para o próximo documento. Manual de boas práticas e procedimentos operacionais padronizados. Como que eu adquiro esse documento? Você tem que ter um consultor, um responsável técnico pelo seu estabelecimento, e ele vai precisar de alguns documentos para poder produzir o manual e o POP da empresa. Então, ele precisa da planta baixa, para ele poder discriminar em que ambientes, por exemplo, vai ficar armazenado alimento seco, alimento refrigerado, alimento congelado, se existem câmaras separadas, se no recebimento desse alimento é climatizado. Então, é necessária a planta baixa e o projeto arquitetônico, né, para ele dizer assim, em cada ambiente de manipulação de alimentos tem um lavatório de mãos, né, então isso é importante, tem que ter. Mas vamos supor que nesse local tem um bloqueio sanitário, ele vai ter que descrever que tem um bloqueio sanitário naquele ambiente e qual é, por exemplo, o revestimento desse ambiente, se é cerâmico, se é cimento queimado, se é piso industrial. Então, é muito importante, né, a planta baixa, projeto arquitetônico, o contrato da coleta de resíduos para ele orientar. A empresa que faz a coleta de resíduos orgânicos é a fulana de tal, a coleta é realizada tantas vezes na semana, ou a cada 15 dias, depende do equipamento que você está lá armazenando resíduo, por exemplo, pode ser uma compactadora que ela vai demorar aí mais de 7 dias para ficar repleta de lixo para que ele seja retirado. O contrato da empresa que vai fazer o controle de pragas, para que ele descreva também no manual e no POP sobre qual a frequência de controle, quais são as pragas que estão discriminadas nesse contrato, qual é Bom, a frequência eu já falei, a empresa que realiza o controle e como que você faz o monitoramento desse controle de pragas, né? Então, é importante esse documento. Também é importante estar decidido qual é o plano de sanitização desse estabelecimento. Por quê?
Por que que é importante estar já determinado? Porque é importante, na hora que ele descrever lá nos procedimentos operacionais, como que vai ser realizada a higienização de uma mesa, então, qual é o produto químico que vai ser utilizado? Qual é a forma de aplicação, diluição, se esse produto é diluído, se existe um diluidor no ambiente de manipulação, se ele é aplicado direto, se ele é utilizado puro. Então, ele precisa estar fazendo essas orientações durante o momento que ele está escrevendo o procedimento operacional padronizado. O certificado de calibração dos termômetros também é importante, porque os termômetros, eles podem vir com certificados com validades diferentes, de até 2 anos e a partir de 4 meses. E aí ele precisa orientar que os termômetros são calibrados a cada tanto tempo, que ele pode até descrever que é a empresa que tiver cadastrada, ou ele pode determinar lá, descrever qual é a empresa que sempre faz a calibração desses termômetros, por exemplo. E um comprovante de treinamento dos colaboradores, obedecendo a RDC 216, eles precisam receber o treinamento, né? E aí você precisa ter esse comprovante para também, né, produzir o manual de boas práticas, o POP, e é um comprovante também que vai precisar ser enviado para a fiscalização, para abastecido, né, no sistema digital da vigilância sanitária, para que você consiga adquirir a licença sanitária. Então, todas essas documentações em roxinho, em cima, conforme eu já havia falado para vocês, e esses outros documentos que ficam nessa lateral, na lateral aqui, todos esses que estão roxinhos são materiais, documentos que você precisa apresentar na vigilância sanitária, incluindo também este outro documento aqui, que é o comprovante de treinamento dos colaboradores, certo? Espero que vocês tenham gostado, e se houver alguma dúvida, basta falar comigo. Por favor, peço que vocês me sigam e curtam, que é uma maneira de manter, né, estes materiais disponíveis de forma gratuita. Então, a única forma que você tem de me agradecer por isso é curtindo, compartilhando, me seguindo, né? E eu agradeço vocês por isso. Até breve.